meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje eu quero iniciar o nosso estudo da porção semanal da Torá Parashá Vayetze. E como fiz em muitos outros vídeos, quero começar fazendo uma pergunta a vocês, depois verão outras. Pode haver melhor garantia de sucesso a qualquer ser humano do que uma promessa direta, explícita do Criador dos mundos? É óbvio que não, certamente não. Pois foi isso que Hashem fez a Yaakov Avinu. E qualquer um de nós que tivesse uma promessa como essa do Criador, certamente poderia levá-lo ao banco e oferecer como garantia para qualquer negócio, porque tanto você quanto o banco saberia inequivocamente que esta garantia seria paga. Mas por mais evidente que isso seja, estranhamente não é o que acontece nessa paraxá. Voltemos à narrativa da Torá. Yaakov Avinu obtém a bênção da primogenitura de seu pai, mas ele é obrigado a fugir de casa, porque seu irmão quer matá-lo. Yitzhak, seu pai, diz a ele: vá para a casa da nossa família, da família de Rivka, da esposa de Yitzhak Avinu, e busque lá uma esposa. E Yaakov Avinu sai de Beersheba em direção a Harã, e no caminho, justamente no Monte Moriá, ele tem um sonho. Esse sonho é a visão profética mais importante da história humana. E ele sonha com uma escada que leva do chão até os céus. São os portões do céu. E por ali sobem e descem anjos, que são os emissários de Kadosh Baruch Hu no mundo. Esse sonho tem muitos significados. Não é meu propósito hoje aqui explicar esses diferentes significados, mas apenas chamar a atenção para o fato de que Yaakov Avinu descobre, o nosso povo percebe que aquele é o portão dos céus, o mesmo local onde havia ocorrido a queda de Yitzhak. E ali, Yaakov Avinu se compromete a construir, a casa de Deus. Essa promessa que o nosso terceiro patriarca fez continua viva através de cada um de nós. Hashem aparece para ele. Nesse sonho diz, as palavras estão registradas na Torá: eis que estou com você e devo protegê-lo onde quer que você vá e devolvê-lo a esta terra. É essa promessa que eu me referia no início. Com uma promessa como essa, que é como ganhar na loteria, porque que homem não quer ser protegido em qualquer dos caminhos que ele siga? Que homem não quer ser protegido tendo a garantia de que poderá retornar em paz de volta para a casa dos seus pais? É uma promessa explícita. Mas quando Yaakov Avinu acorda, estranhamente, ele ora a Deus. E ao orar a Deus, ele pede que Deus forneça a ele pão para comer e roupa para vestir e que volte para a casa do seu pai em paz. Não faz o menor sentido. Por que Yaakov Avinu achou que era necessário fazer esses pedidos, quando a Kadosh Baruch Hu já havia dito para ele que onde quer que ele fosse, ele seria protegido e que ele seria devolvido em paz para a terra de Israel? Vejam, Hashem já havia feito essas promessas a ele, protegeu, dar a ele segurança, mas mesmo assim ele entendeu da necessidade de fazer essa oração e de pedir essas coisas. Qual foi o propósito disso? Nós precisamos entender qual é o propósito dos pedidos de Yaakov Avinu, porque aqui existe uma poderosa lição da Torá. E para poder responder essa segunda pergunta, nós devemos considerar as preocupações que orbitavam em torno da mente de Yaakov Avinu. O nosso patriarca tinha preocupações avassaladoras, porque ele estava deixando a casa de seu pai. A casa do seu pai era uma ilha isolada de espiritualidade. Ele cresceu entre as tendas, estudando a Torá, se nutrindo da sabedoria dos sábios do nosso povo, de todo o conhecimento que chegou a Yitzhak Avinu, seu pai, através de Adão e Rishon, de Noa, de Shem, de uma sucessão de sábios até que chega nas mãos de Abraão Avinu e depois para o seu filho Yitzhak. Ali ele se nutriu, de todo o cabedal espiritual que existia no mundo, a sabedoria de Akadosh Baruch Hu. Agora, ele era obrigado a deixar a casa do seu pai e se expor a um tipo muito diferente de ameaça. Que ameaça é essa? Ir viver na casa de Lavã. Lavã, o arameu, o perverso, Lavã, o trapaceiro, o vigarista. Ele seria obrigado agora a viver as tentações do mundo secular, coisa ao qual ele jamais havia sido submetido. Ele sai de um lugar que é absolutamente protegido, de pura espiritualidade,
e é obrigado a lidar agora com uma realidade que é a casa de Lavã, onde há ganância, onde há mentira, onde há o engano, onde há tentação. Qual era o medo de Jacó Avino? Afinal de contas, saber como ele seria afetado, saber em que medida ele seria capaz de manter os seus elevados níveis de excelência pessoal. E ele foi, nós sabemos. Assim como seu filho e Yosef Atzadik também conseguiria, mesmo vivendo tantos anos afastado do seu pai no Egito, ele conseguiu manter, mas ele não tinha certeza de que ele não seria seduzido pelo materialismo, seduzido pela busca pela riqueza, que ele não trocaria esse caminho, né, de busca pela riqueza espiritual por uma busca material. Ele temia a possibilidade de ser vencido. Ele sabia, né, dos perigos e da força que o Yetzirah tem, né, e também daquela que é a natureza própria do ser humano. É isso que Jacó Avino temia e por isso ele orou. Por isso ele pediu a proteção. Esse temor é que está por trás dos seus pedidos a Hashem. Ele orou para que o seu encontro com o materialismo, coisa que ele não conhecia vivendo na casa do seu pai, não fizesse com que ele perdesse de vista o verdadeiro propósito do mundo material. As coisas físicas devem servir ao homem para que ele possa servir a Hashem. Devemos elevar o mundo material a uma dimensão espiritual. Nós não podemos transformar as coisas do mundo no propósito da nossa vida. Portanto, ele orou para continuar focado nos verdadeiros valores da vida. Esse era o objetivo dele, esse era o medo dele. Ele queria voltar para a casa do seu pai em paz. E o que significa isso? Ter proteção física, que a integridade física dele não fosse comprometida, mas, sobretudo, paz para Jacó Avino era voltar para a casa do seu pai da mesma forma que ele tinha saído. Jacó Avino foi preparado nas tendas, na casa de seu pai, para ser o substituto de Abraão Avino, para ser o substituto de Isaac. Ele estava sendo preparado para ser o patriarca perfeito e ele tinha medo de perder toda a aura de espiritualidade que ele havia conquistado por anos e anos e anos de preparação. E eu nem me referi ao fato de, nesse caminho que separa Beersheba a Harã, ele ter ficado 14 anos na Yeshiva de Shem e Ever. Shem, filho de Noa, Ever, neto de Noa, estudando também Torá. Ele não queria voltar, né, um Yaakov diferente daquele que havia partido da casa do seu pai. E para nós podermos compreender isso melhor, os temores do nosso patriarca, eu quero contar uma breve história a vocês. Vocês sabem que não existe uma boa lição da Torá sem uma pequena história. Um homem muito rico foi visitar o venerável sábio do povo judeu. E esse venerável sábio vivia numa cabana muito pobre, simples e dilapidada. E quando esse homem rico entrou na cabana, o que ele viu no interior não era muito diferente do que ele pôde perceber na parte exterior. Esse sábio estava sentado a uma mesa que era feita de cascalho, de tábuas, né, bastante rústicas, e cada cadeira era diferente, a toalha que cobria a mesa era uma toalha poída, ou seja, esse sábio vivia em grande pobreza. E o rico, quando, né, foi convidado a se sentar, se sentou com muito cuidado, porque ele não sabia se a cadeira ia conseguir suportar o próprio peso dele. E o rico começou dizendo ao sábio: eu não consigo entender como é que você, sendo um homem tão grande, tão famoso, a sua sabedoria precede, né, você, todos sabem quem você é, como é que você pode viver numa casa sem móveis? Como você pode viver em tamanha pobreza? E aí o sábio riu e disse a ele: você tem móveis luxuosos, uma casa bonita? Ele disse: claro, a minha casa é firme como uma rocha e eu tenho móveis muito bonitos. E o sábio perguntou para ele: e onde é que eles estão agora? Por que eles não estão aqui com você? E o rico disse a ele: você está brincando? Eu estou viajando, eu estou de passagem, eu preciso levar comigo os móveis quando eu viajo também. E o sábio respondeu para ele:
Eu também estou de passagem, eu também estou numa viagem, uma viagem espiritual, uma jornada. Eu não preciso de móveis nessa jornada. Portanto, tudo aquilo que você vê aqui é temporário, é provisório, me serve apenas temporariamente para minha jornada. Eu também estou de passagem nesse mundo. Estamos nesse mundo a caminho de um mundo melhor. Estamos aqui para amealhar riquezas espirituais para a nossa jornada. Como nosso antepassado Yaakov Avino nos ensinou, não sejamos capturados pelas forças e ilusões do mundo material, do materialismo. Pão é só para comer, roupa é só para vestir, não é para nós enriquecermos e simplesmente acumularmos essa riqueza. A riqueza deve servir sempre ao propósito da vida, e o propósito da vida é servir ao Criador, meus amigos. Vai!